Bem, vamos continuar e a Dilson deverá apresentar as doenças até às 17 horas. Dentro desse tempo, como depressão vai ser a última apresentação dele de doenças, ele vai fazer uma demonstração prática para as pessoas que pediram, que ainda não conhecem como se dá a magnetização na prática, tá? Aí, 5 horas, nós encerramos e vamos para as perguntas finais. Pode ser que ultrapasse um pouquinho das 17h30. Tudo bem para vocês? Para atender a todas as necessidades do grupo, tá? Até às 18h30, mais ou menos, acho que a gente dá conta, né? Não, até 17h30 nós vamos tentar manter o horário aí 17h30. Aqui, só para a gente conseguir visualizar o que a gente estava falando sobre o tratamento das dores musculares ou articulares. Um problema a gente deu exemplo de uma tendinite no ombro. Então, aí nós temos a aplicação do transversal para desobstruir a área, descongestionar aquela área ali, aquele acúmulo fluídico. Longitudinais para regularizar a movimentação da energia em todo esse trecho aí, para que não continue a ter acúmulo fluídico ali na região do ombro. Agora, como eu falei, é interessante que se verifique também os centros posteriores, principalmente o humeral, para ver como é que ele está. Tem uma variante também aí nesse tratamento que a gente pode fazer, uma técnica conjugada, concentração com uma mão, concentração no humeral, e com a outra dispersão do humeral até a mão, passando pelo ombro e indo até a mão. É uma variante que eu também posso utilizar. Porque a energia ela entra pelo humeral, eu forço essa energia a circular, como também eu desobstruo o que tiver obstruído ali, eu descongestiono. E também, além disso, eu estou colocando uma energia nova para circular em todo aquele trajeto ali. Então, eu posso fazer a concentração diretamente ali no ombro, como eu posso fazer no humeral, e com a outra mão, ao mesmo tempo, a energia vai sendo distribuída, conduzida por uma dispersão, portanto é rápido, do humeral passando pelo ombro, descendo até a palma da mão. Também é uma outra opção. Fibromialgia. Alguém aqui já tratou fibromialgia? De alguém? Você já tratou? Algumas pessoas já trataram fibromialgia. Fibromialgia ela tem dois sintomas principais, que é a depressão, é um sintoma da fibromialgia muito comum, e o outro é dores que andam, dores que se deslocam. O indivíduo sente dores em qualquer parte do corpo, mas as dores não são fixas. Hoje ele sente dor no ombro, amanhã ele pode sentir a dor no joelho. A dor ela não se fixa em um lugar só. E quando nós pegamos 2 casos de fibromialgia lá para tratar, a gente tentou tratar da mesma maneira que tratava as dores. Vamos tratar o esplênico para essa depressão e vamos tratar as dores como a gente trata as dores articulares e musculares, concentrando e dispersando no local. Só que cada vez que a gente fazia isso, as dores pioravam. Com 2 pacientes ao mesmo tempo, fazíamos a mesma coisa nos 2. Então, a gente tentou fazer com imposição, as dores aumentavam. Vamos mudar os 2 pacientes, vamos fazer circulares, as dores aumentavam. Vamos fazer sopro frio, vamos concentrar com sopro frio no local que dói, nos 2 pacientes, e as dores aumentavam. E aí, o que é que está acontecendo, a gente não sabe. Até a gente conseguir ter um pouco de ideia do que é que está acontecendo aí. Com dores articulares ou dores musculares, uma dor nas costas que a pessoa está sentindo, facilmente eu resolvo fazendo a concentração no local, fazendo a dispersão, beleza, resolve. O problema é que na fibromialgia,
a dificuldade de circulação dos fluidos é bem mais grave. E a dor ela muda de lugar porque o congestionamento ele muda de lugar. Há uma deficiência na circulação fluídica, mas essa deficiência ela não fica somente naquele local. Hoje ali dá deficiente, amanhã já é um outro local, isso fica andando. Então, quando eu concentro, acaba agravando aquele congestionamento fluídico, agravando as dores. E aí nós percebemos que o ideal é, primeiramente, dispersar. Então, nós fomos aprendendo a tratar fibromialgia, tratando o esplênico e tratando o humeral. Depois nós aprendemos que poderíamos tratar algo mais além do humeral. Trata o humeral lombar e básico, para tratar a circulação fluídica que está comprometida. E vamos tratar o esplênico, porque ele também está envolvido na fibromialgia, é uma doença psicossomática. As dores existem, mas não tem lesão física para justificar essa dor, não tem inflamação, não tem lesão, mas a dor ela sente, mas ela sente não por uma questão de causa física, como o caso anterior que a gente viu, a tendinite, por exemplo, tem uma lesão no tendão, por isso que dói, está inflamado. Na fibromialgia não tem lesão, não tem inflamação, mas ela sente a dor, porque é uma doença psicossomática. Mas a dor é real para ela, mas ela faz exames e não encontra nada físico que justifique aquela dor, mas dói. Dói, mas é algo que vem do psiquismo dela, a doença psicossomática. Tratar o esplênico para tratar essa questão. E esse esplênico comprometido que leva muitas vezes o fibromiálgico à depressão também. É muito comum quem tem fibromialgia desenvolver uma depressão. E aí trata-se o esplênico, e não só o esplênico, mas trata usando todo o programa de TDM, de tratamento da depressão pelo magnetismo, nos níveis 1, 2, 3. Tá? Vai se tratando, à medida em que a gente vai conseguindo os resultados com a depressão, vai se mudando do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, e continua-se a tratar o refluxo fluídico, centros posteriores, para que a circulação fluídica seja regularizada, e aí ele vai parar de sentir as dores que sente. Ok? E aí nós temos também as doenças neurodegenerativas. Doenças neurodegenerativas é uma classificação que engloba várias doenças. Aí nós temos o Alzheimer, o Parkinson, nós temos também a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, tem a doença de Huntington e tem outras doenças que aí já são menos conhecidas. Todas elas fazem parte desse conjunto de doenças neurodegenerativas. Tem esse nome, essa classificação, porque em todas elas, nessas 4 que eu estou apresentando aí, há uma degeneração nervosa, em uma região nervosa do encéfalo. A diferença de uma para outra é que, em cada uma, a região que vai degenerar é diferente, ocasionando sintomas diferentes. Então, no Alzheimer, por exemplo, vai haver uma confusão mental, esquecimento, dificuldades para se vestir, comer, andar, tomar remédios, incontinência urinária e fecal, irritabilidade, impaciência. Lógico que isso vai se agravando à medida que a doença vai se desenvolvendo. À medida que a degeneração do encéfalo, a degeneração do córtex vai se aumentando. E vai gerando, então, diversos sintomas, porque a região cerebral que deve coordenar aquelas funções está sendo comprometida cada vez mais. No caso do Parkinson, a região que é afetada é a substância negra, que é uma região que há no encéfalo. Os sintomas principais é rigidez muscular, tremores, diminuição da mobilidade, instabilidade postural. Tem alguns que, numa fase avançada da doença, não conseguem segurar um copo. Se levantar o copo cai da mão. Ele não consegue. Alguns não conseguem caminhar ou caminham com muita dificuldade. Às vezes, ele quer caminhar, mas o corpo não obedece. Porque a região cerebral que
que determina esses movimentos, ela está comprometida. Há um comprometimento a nível de sistema nervoso que não deixa que ele consiga executar aqueles movimentos normalmente. Na esclerose múltipla, das 4 é a que tem a maior variação de sintomas, porque várias regiões diferentes podem ser afetadas de acordo com o indivíduo. E ela tem uma característica interessante, é que às vezes ela desaparece, passa um longo tempo sem se manifestar, depois ela volta de novo, continua, depois desaparece, muda os sintomas, então ela tem uma certa variação. Sintomas principais: problemas de bexiga ou intestinais, perda de equilíbrio, dormência, paralisia, formigamento, tremores, problemas de visão ou fraqueza, dificuldades para caminhar ou dirigir. E a esclerose lateral amiotrófica, seus sintomas principais são fraqueza muscular, atrofias musculares, dificuldade para respirar, falar e deglutir. A região afetada no encéfalo com relação à esclerose lateral amiotrófica é a região do córtex pré-frontal. Daí vai se estendendo por outras regiões, vai descendo pelo tronco encefálico e daí se estende e atinge os músculos. E aí, no caso da esclerose lateral amiotrófica, ou abreviando a ELA, o indivíduo ele para de falar, ele para de andar, para de movimentar os braços e pernas, ele não consegue engolir, chega um momento em que ele não consegue mais deglutir, ele não consegue mais falar, ele não consegue muitas vezes mais movimentar a musculatura para respiração, então ele não consegue respirar, tem que respirar com aparelhos. Nenhum desses aí desencarnam por conta da doença, nenhum deles. Essas doenças elas não matam, mas o indivíduo acaba morrendo, desencarnando por de consequências. Por exemplo, Parkinson, ele não consegue caminhar direito, daqui a pouco ele pode cair, pode bater a cabeça na quina de uma mesa e desencarnar. Ou então, quem tem ela, ele pode, num determinado momento, já não conseguir respirar, e aí ele desencarna. Ou ele vai engolir, pode se engasgar com a saliva, e não conseguir dar jeito naquilo, ele desencarnar. Então, da doença propriamente, eles não desencarnam das consequências que vêm dessas doenças. São doenças difíceis de tratar. Todas as 4 que tem ali, eu e outros magnetizadores que têm lidado com essas doenças, a gente tem tentado encontrar formas, meios de tratar melhor magneticamente todas essas doenças. Mas não são fáceis de tratar. Exige muito do magnetizador, exige muito esforço. Para início de conversa, 1 passe por semana não dá jeito, não dá jeito. As doenças são muito rápidas e muito agressivas. 1 passe só é como você tomar uma medicação numa dosagem muito pequena, que não vai resolver. Então ele melhora um pouquinho, daqui a 2 dias já está tudo de volta, então não dá conta. Precisaria ter uma intensificação desses passos, nesse tratamento, para que se consiga um resultado. Primeiro, para deter a marcha dessas doenças. Todas as 4, elas não têm cura pela medicina. Nenhuma das 4. O máximo que a medicina tem feito hoje é conseguir com que elas progridam, mas progridam mais devagar. Nem estacionar, não tem se conseguido estacionar a doença. Ela continua progredindo, mas progride mais lentamente por conta da medicação, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicólogo, neurologista. Geralmente é toda uma equipe que trabalha tratando uma pessoa com uma dessas doenças. Oi. Seria o ideal, penso eu, que seria o ideal ser diária, todos os dias, para que fosse mais rápido. Os magnetizadores clássicos, eles costumavam aplicar passe dependendo da necessidade do doente. Se fosse preciso, seria todos os dias. Se fosse preciso, seria um passe de manhã ou de tarde, todos os dias. Eles trabalhavam de acordo com a intensidade que a doença requeria.
Eles não aplicavam um passe por semana, pelo menos nas obras que a gente já leu dos magnetizadores clássicos, nenhum caso que eles contam havia um passe por semana, nenhum. Todos havia muito mais do que isso, pelo menos 3 por semana nos casos que eram mais leves. Nos casos graves, às vezes situações agudas que precisavam de uma ação enérgica e prolongada, porque a crise aguda teria que ser debelada, eles aplicavam e ficavam ali até a crise desaparecer. Às vezes eles tinham que virar à noite ao lado do leito do doente, porque se eles não aplicassem o magnetismo, o doente morreria. Então, eles se dedicavam de acordo com a necessidade do doente. Essas são doenças que não dá para tratar uma vez por semana. É muito pouco, muito pouco. Elas são muito rápidas. Teríamos que deter esse progresso da doença para a gente poder ter tempo de agir sobre ela para reverter o processo. E aí nós tivemos alguns exemplos que conseguiram fazer isso, mesmo que um pouquinho, mas conseguiram. Nós tivemos um caso lá em Acaju, que não fui eu quem cuidei, foi pessoal da nossa equipe que estava lá tratando, 2 passes por semana, o passe, somente o passe com a fluidificação da água demorava 40 minutos, eram 40 minutos de ação, fora uma leitura do Evangelho, a prece, etc, etc, etc. Eram 2 por semana. Conseguiu determinados sintomas, e aí era um caso de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Conseguiu não somente estacionar, como reverter alguns dos sintomas. Por exemplo, ele começou a mexer melhor as pernas, começou a mexer melhor os braços, e começou a ter uma melhor articulação da fala. Muito pouco para quem estava doente naquele estado, um doente que a gente pegou, que o pessoal já pegou ele já de cama, ele já não andava mais, tá? E com 2 passes semanais, durante determinado tempo, conseguiu fazer essa reversão de alguns sintomas, que é muito pouco no geral da doença dele, mas que já é um grande progresso, porque a medicina há anos se debate com isso e não consegue nem mesmo estacionar o problema. Mas aí a esposa achou que o pessoal incomodava 2 vezes por semana lá, era ruim, tomava muito tempo, porque ela tinha que dar banho nele, ele recebia a visita de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de neurologista, toda semana, e além de que ela tinha que dar banho, ela que tinha que alimentar ele, então ela achava que 2 vezes por semana eles ali acabavam incomodando. Pediu que fosse só uma. Com um passe só, alguns sintomas retornaram e não se conseguiu reverter. Mesmo assim, com um passe só, ele precisava colocar um traqueóstomo, que é um pequeno aparelho, se faz uma abertura na traqueia, se coloca um pequeno aparelho para que ele consiga respirar por esse canal, por esse aparelho. Só que 2 vezes foram colocar o aparelho, achavam que já era o tempo de colocar e não colocaram porque ele não precisava. Mas pela experiência dos profissionais já era tempo de colocar, mas não precisava porque ele estava, entre aspas, bem. Isso foi adiado para bem depois. Até hoje ele ainda se mantém vivo. E a gente sabe que a ELA dele é ELA bulbar, atinge o bulbo, uma região do tronco encefálico. E ela mata em 6 meses. Esse caso nós apresentamos no 4º encontro de magnetizadores. Ele já vinha há uns 2 anos sendo tratado por nós. Antes disso, ele já tinha a doença, mas não era tratado magneticamente. Ou seja, nós já vamos para o 9º M agora, são 5 anos depois que eu fiz essa apresentação na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, nós apresentamos um trabalho lá, onde procuramos, e no ano seguinte também nós fizemos a apresentação no 3º M e também no 4º M na cidade de Pelotas, fazendo um comparativo de técnicas e de desarmonias apontadas. Começamos a reunir informações
de vários magnetizadores com relação às percepções e ao tratamento que eles faziam dessas doenças, e começamos a ver as informações que eram convergentes. E aí nós não temos dúvidas, porque de lá para cá nós fomos complementando, aprimorando essa informação, não temos dúvidas que o esplênico é o principal centro aí responsável por essas doenças. Qualquer uma das quatro. O esplênico, situado aqui sob o baço, é o principal responsável. E aí nós vamos ter, logicamente, vários outros centros de força, dependendo aí do desenvolvimento de a que pé anda a doença. Nós podemos ter todos eles amplamente desarmonizados, né? Principalmente frontal, com relação à degeneração do cérebro, o laríngeo, onde a fala começa a ser comprometida, a respiração, a deglutição, o humeral, com relação ao tronco encefálico e todo o sistema nervoso periférico, e por aí vai. Então, a grande maioria dos centros de força vai estar envolvido. Por isso que eu estou dizendo, não é uma doença fácil. Se a gente pegar alguém que estiver no início do desenvolvimento, aí é muito melhor. Mas não há dúvidas de que o esplênico ele tem um grande comprometimento e é talvez o principal responsável por essas 4 doenças aí. Não somente ele. Se a gente quiser tratar só o esplênico e achar que vai resolver, não vai resolver. Mas muita coisa nessas doenças parte do centro de força esplênico. Diga, minhas amigas. A duração do passe. A duração do passe, de qual passe fala? Vai depender da situação, da doença do doente, do estágio da doença. Tá? Mas no nosso caso lá, que o pessoal aplicava num doente com esclerose lateral amiotrófica, e ele já estava no estágio relativamente avançado, porque ele não caminhava mais, não falava direito, tá? O passe durava 40 minutos. A magnetização dele e da água, porque a gente magnetizava a água dele beber e magnetizava também um balde de água para o banho. Então, a esposa dava o banho nele com uma toalha, ele deitado na cama. Então, ela usava a água que o pessoal magnetizava 2 vezes por semana. Então, ele magnetizava a água de beber e magnetizava também a água do banho dele. Tá? Então, o passe com a magnetização da água durava 40 minutos. Ok? Glaucoma. Existem algumas evidências de que o glaucoma ele tem relação também com o fígado. Lá em Jacó, não sei se vocês já ouviram ele falar isso a respeito disso, mas ele vem testando essa possibilidade da relação do glaucoma não só com o olho, mas também com o fígado. Nós tivemos e ainda estamos tratando uma paciente nossa lá em Aracaju, ela tem glaucoma. O que é que a gente faz? A gente trata o olho com imposições e dispersões e trata também o fígado com imposições e dispersões. E ela melhorou assim rapidamente. Rapidamente. Tanto é que a médica dela ficou assim muito surpresa com a melhora tão rápida. E ela melhorou assim rapidamente cerca de 40% da sua visão. Não temos como afirmar que o tratamento é só isso. Provavelmente o tratamento ele pode ser melhorado e pode envolver outras coisas também. Mas é uma ligação interessante que pode ser testada e pesquisada por qualquer um de nós aqui. Se tivermos um paciente com esse problema, a gente testar. Vamos tratar somente o fígado e o olho. Vamos tratar só o olho, ver qual é o resultado que dá. Passa um tempo. Vamos tratar agora olho e fígado. Vamos ver se dá resultado diferente com esse paciente. E se tiver vários pacientes, melhor ainda, porque você vai ter um resultado, um estudo comparativo. E aí vai ter uma melhor afirmação. Nós tratamos um paciente com isso, mas junto com um outro ou mais de um tratado lá no Leão, com Jacó, que ele já vinha afirmando a mesma coisa, resolvemos
testar, tratar o fígado dessa paciente a partir do que Jacó narrou e disse, eu fiz assim e deu resultado. Tá, então vamos repetir aqui para ver o resultado. E o resultado foi comprovado pelos exames médicos e análise da médica da nossa doente. Se outras pessoas também tiverem a oportunidade de fazer o mesmo, a gente vai somando uma estatística que vai nos apontando um caminho. E a partir daí a gente começar a desenvolver algo, não apenas isso, mas algo mais que pode melhorar, descobrir o que de algo mais precisa ser feito para que esse tratamento seja o melhor possível. O que é mais que envolve a questão do glaucoma e a gente poder assim estabelecer uma forma de tratamento que seja mais eficiente. Né? Estabelecer um programa de tratamento para o glaucoma. O que precisa ser tratado primeiro, o que precisa ser tratado depois, que aí a gente vai ter noções melhores de como tratar esse tipo de doença. Hipertensão. Oi, diga. Você já ouviu falar do método do Dr. Bates? Método o quê? Do Dr. Bates. Não. O glaucoma é muito à vista fixa. Então, se a pessoa fizer movimento com a vista, alivia a pressão. Fazer o quê? Movimento com a vista. Movimentos com a vista? Mas e se tiver já grave o problema, só isso resolve? Não sei. Daí eu não sei. Até esse exercício ele fala que é o grande volteio. Grande volteio que chama. Tá. De repente é uma boa, né? Você não precisa nem de remédio, nem de magnetismo, nem de nada. Isso. Como enxergar bem sem óculos. De M. Mateus de Souza. Eu, inclusive, melhorei muito minha visão fazendo os exercícios. Certo. Depois me dá o nome dele que eu quero conhecer também. Eu passo por e-mail. Usar o óculos é bom, mas viver sem óculos é melhor ainda. Né? Vamos lá. Hipertensão. A Ionara Rocha, ela apresentou no quinto encontro de magnetizadores nos Estados Unidos, um trabalho que ela vinha realizando de descoberta, foi no quinto e no sexto, de descoberta do tratamento melhor para hipertensão. E aí ela descobriu uma relação interessante nessa doença. A relação entre o básico, o que ela chamou de Mengmen, que eu chamo de lombar, e o esplênico. Esplênico, básico e lombar. Fazendo TDM1 no esplênico, e à medida que o paciente vai melhorando, passa para o TDM2, depois TDM3, e vai complementando esse TDM com dispersões no básico e no lombar. Dispersões transversais. Ou seja, tratar o esplênico e resolver o problema de movimentação fluídica. Mais uma experiência que corrobora o que a gente falou aqui sobre o tratamento da circulação sanguínea. Hipertensão é pressão alta. Tem a ver com sangue, com circulação do sangue. Novamente estão aí o básico, está aí também o lombar e está aí também o esplênico. No nosso caso, que nós falamos lá da circulação sanguínea, não colocamos o esplênico, mas de repente se colocar fica melhor ainda. Algo que a gente pode testar. Pessoas com problema de circulação do sangue, incluir, além do genésico, do básico e de todos esses centros posteriores, incluir também o esplênico. No caso da hipertensão, ela descobriu essa relação entre esplênico, básico e lombar. Quando nós tivemos um paciente lá na nossa instituição com hipertensão, mandamos um e-mail para a Ionara, ela me mandou como que seria o programa de tratamento, esse que eu estou passando para vocês. E fizemos a risca durante um tempo. O paciente, mesmo com medicação, a pressão dele, e aí ele media, ele era muito disciplinado nisso, media 18, 17, mesmo com a medicação. Com os passes, fazendo esse tratamento elaborado por Ionara, agora deve estar esse tratamento mais bem elaborado. Estou esperando a vinda dela a ir para o 9º M, né, que ela mora nos Estados Unidos,
para a gente poder conversar mais de perto e ver quais são os progressos que ela descobriu com relação a essa doença. Como é que ficou o tratamento do paciente. Sei que o paciente dela chegou a determinado momento que a pressão dele baixou tanto que precisou tirar o medicamento para que ela estabilizasse em 12, porque reduziu demais. Fazendo isso, tratando o esplênico, o básico e o lombar. Então, baixou demais, teve que tirar o medicamento. E ele, depois do tratamento, ele não usava mais medicamento para hipertensão. Tirado pelo médico. O médico suspendeu a medicação porque ele não precisava mais. E ele atestou com o segundo paciente com o mesmo resultado. E nós testamos com o nosso paciente em Aracaju e deu o mesmo resultado. A pressão dele diminuiu com a medicação 17, 18, reduziu para 12, 13. Termina aí o tratamento? É só isso? Não, é preciso que a gente continue a pesquisar, a experimentar, para a gente refinar o processo agora. A gente tem a ideia básica de como funciona, precisa agora refinar estas informações, de maneira que a gente consiga desenvolver um pouco mais esse tratamento. Qual deve ser a proporção entre o tratamento do esplênico e do básico? Quanto tempo seria o mais adequado? Quanto de doação? Quanto de dispersão? Teria algum outro centro que, se a gente incluir, vai ficar melhor ainda o tratamento? Talvez tenha, a gente precisa descobrir. Mas o feito dela já é grandioso, porque já deu um resultado assim extraordinário. Extraordinário. Tem pessoas que a medicação, existe uma estatística, um determinado número de pessoas com hipertensão, que a medicação não dá jeito. E aí nós precisamos lembrar que a hipertensão ou a pressão alta, ela tem implicações emocionais. Não tem como deixar de ter. Não é uma questão simplesmente física. Ela tem implicações mais profundas. As nossas emoções mexem com a circulação sanguínea, mexem com a nossa pressão, porque tudo está interligado a tudo. Nós somos seres múltiplos, não somos apenas corpo. Nós pensamos, nós sentimos, nós temos energias, nós temos um corpo físico com as suas leis. Tudo isso reage entre si. Então, a hipertensão é uma dessas doenças que tem grandes implicações com a questão emocional, com controle emocional, com estresse. Eu não sei se vocês perceberam, e ainda vai ter mais, que nessas doenças que eu estou apresentando, em várias delas, eu estou falando do esplênico envolvido. A circulação, na hipertensão, qual foi a outra anterior? Nas doenças neurodegenerativas. O que é que tem a ver a neurodegeneração que ocorre lá no encéfalo? O que é que tem a ver com o esplênico que é aqui embaixo? Eu afirmei que não há dúvidas de que o esplênico é um grande centro de força envolvido nas doenças neurodegenerativas. Isso nós não temos mais dúvidas. E por que ela está envolvida se envolve no esplênico, o diabetes também, problema cardíaco, não é só o cardíaco, também envolve o esplênico, hipertensão também envolve o esplênico. O que há assim de tão especial no esplênico que ele está envolvido com tanta coisa? Ele é o maior centro vitalizador, não é maior em tamanho não. Ele é o que exerce mais essa função de vitalizar o corpo físico. Ele está envolvido com órgãos importantes, e são vários. Os outros também estão, o coronário frontal estão ligados ao sistema nervoso, o cardíaco está ligado ao coração, que é um órgão importantíssimo. O esplênico está ligado a vários que são importantes, pâncreas, rins, fígado, o baço. Além disso, em parte do intestino está ligado também ao esplênico. Então, são órgãos também de uma certa importância que estão ligados ao esplênico. Mas não é só por isso. Ele está ligado muito mais que os outros às questões emocionais. Todos estão.
como falamos de manhã, todos os centros de força são filtros emocionais. São transmissores das informações emocionais que transitam por eles e chegam ao corpo. O esplênico faz isso mais do que os outros. O esplênico está ligado ao sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Quando o esplênico ele entra em falência ou entra em uma descompensação, ele compromete o sistema de defesa do organismo. E o sistema imunológico comprometido, o que é que acontece? Abre campo para uma variedade de doenças que podem aparecer ali de acordo com a constituição do indivíduo. Se há uma baixa nas defesas do organismo, o organismo está com uma certa desproteção. Então, abre campo para que outras doenças surjam. Quem é o maior responsável pelo sistema de defesa imunológico? O esplênico. Então, o esplênico ele está muito ligado às questões do estresse, que é uma característica da nossa vida atual, da era moderna, é o estresse. Por vários motivos. A correria pelo ter, a falta de tempo de todo mundo. E várias questões que estão ligadas à nossa era moderna, que têm implicação nas nossas emoções, que levam muito facilmente a um estresse continuado, que vão levar a uma falência do nosso sistema esplênico, que vai descompensar o nosso sistema de defesa do corpo, que vai abrir campo para várias doenças, como as doenças neurodegenerativas, a pressão alta, o diabetes e vários outros. Existem pesquisas comprovadas, pesquisas científicas, não na área espírita, pesquisas que comprovam, por exemplo, o surgimento de doenças graves a partir do estresse. Doenças como problemas cardíacos, como diversos tipos de câncer, diabetes e vários outros tipos de doenças assim sérias, comprometedoras e que surgem a partir do estresse. Futuramente a gente espera que a gente tenha, pelo menos nas escolas, as pessoas sejam ensinadas como viver bem, para a gente aprender a lidar com a sociedade como a gente tem, porque não dá para mudar ela de uma hora para outra. A longo prazo a gente pode mudar, mas e até lá? Enquanto ela não mudar, a gente vai continuar adoecendo por conta desse destrambelhamento da vida lá fora, e que a gente acaba se envolvendo e vivendo dessa maneira. Então, o estresse hoje ele é um grande responsável por muitas doenças sérias que nós temos hoje em dia. E o estresse ele compromete principalmente o centro de força esplênico. E o esplênico acaba abrindo campo para essas doenças. O esplênico comprometido. Essas doenças, assim também a depressão. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que tanto na esclerose lateral amiotrófica, como na esclerose múltipla e também no Parkinson, todas elas têm como um dos seus sintomas a depressão. E não é porque o indivíduo fica triste, porque está doente, não é isso que o leva à depressão, não. É a depressão como sendo um dos sintomas da própria doença. E aí vem mais uma referência ao esplênico, porque o foco principal da depressão é o esplênico também. E a depressão que hoje, magneticamente falando, é o que tem o esquema de tratamento mais bem formado, porque foi testado por centenas de magnetizadores, em várias partes do Brasil e de fora do Brasil também. É o que a gente tem, então, de mais bem estabelecido, porque
foi posto em prática por muitos magnetizadores e seus resultados foram avaliados e as experiências foram trocadas para a gente poder ter um tratamento eficiente. E o foco da depressão é o esplênico mais uma vez. Ele é o grande responsável. Tanto é que um dos primeiros sintomas de quem entra em depressão é a falta de energia para tudo, dá aquela moleza, aquela falta de energia para fazer o que tem que fazer, para levantar de manhã da cama, é aquela dificuldade, aquele problema, parece que não tem energia, porque o esplênico está comprometido, altamente comprometido. E a partir dele, outros centros também vão se comprometendo, o gástrico e o genésico, aí o indivíduo já não tem mais vontade de comer ou come demais. O apetite sexual dele simplesmente vai embora por conta do genésico que está descompensado. Aí o esplênico começa a sugar do cardíaco, porque o gástrico e o genésico já estão complicados, então já não lhe satisfazem mais, e ele precisa de energia para sobreviver, e para seus órgãos físicos também sobreviverem, então ele busca energia onde existe. Como o gástrico e o genésico já não conseguem lhe satisfazer energeticamente, ele vai puxar do seguinte, que é o cardíaco. E aí vem toda uma complicação nas emoções do indivíduo, aquela confusão de emoções. Ora ele está muito irritado, ora ele chora muito. Suas emoções, ele não sabe por que está fazendo isso, simplesmente não há motivos para isso, para ele chorar ou para ele ficar irritado, impaciente, mas ele fica. Que suas emoções já não correspondem à sua vontade, ao seu desejo. Ele já age de maneira diferente daquilo que ele gostaria de fazer. E a complicação vai aumentando, chega ao laríngeo, aí ele já perde a vontade de fazer tudo, as coisas que ele gostava de fazer uma caminhada, já não faz mais, já não tem a menor vontade de fazer, gostava de tocar violão, já não tem a menor vontade mais de tocar violão, gostava de determinada comida, mas não quer nem saber daquilo ali, não tem vontade de sair da cama, quer ficar bom, mas não quer se tratar, ele quer sair da cama, mas ao mesmo tempo ele quer ficar na cama, e por aí vai, chega ao frontal e vem toda uma confusão mental. E aí, logicamente, a coisa já está bastante generalizada, a depressão aí já está muito grave. Se não cuidar, ele estará à beira de um suicídio. Às vezes, por menos disso, o indivíduo já está pensando em suicidar-se. Não é como um desejo de tirar a própria vida, mas ele quer se livrar simplesmente de toda aquela situação que ele está vivendo, que para ele é insuportável e que é difícil realmente, não é fácil. A gente tem acompanhado algumas pessoas com depressão na instituição, que chegam para tratamento, e a gente sabe que não é fácil para aquelas pessoas estarem naquela situação. Onde muitas vezes eles não têm a compreensão da família, quando tem ainda é bom, mas muitas vezes não tem. Não consegue trabalhar na sua profissão normalmente, não consegue estudar, não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer. E muitos entram, então, numa depressão muito grave, muito difícil de reverter o quadro, mas o magnetismo, ele tem toda essa condição, o tratamento programado, que foi pesquisado por Jacó e depois testado por tanta gente, tem trazido realmente efeitos, consequências muito boas para quem passa pela depressão. Tivemos uma paciente uma vez, que ela chegou na instituição, e ela não olhava para frente, ela só olhava para baixo. Se ela estava em pé, ela não respondia as perguntas, você faz para ela, ela não responde. Ela só caminhava se alguém pegar no braço e levasse ela para algum lugar. Então nós pegamos ela pelo braço, levamos até a cadeira, porque nem quisemos colocar ela deitada na maca, fomos direto para a cadeira, sempre pode sentar. Ela não senta, tem que pegar no braço e fazê-la sentar, aí ela senta. Na hora que terminou o passe, diz, agora pode levantar, ela não levanta, tem que pegar no braço e ajudar ela a levantar, senão ela simplesmente, só falando ela não faz, teria que conduzir, e sempre olhando para baixo
e muda, sem falar nem responder nada a ninguém. E no passe seguinte que ela voltou, já voltou com um outro aspecto. Já olhava para a frente, já caminhava sozinha, já fechou os olhos para receber o passe, porque no primeiro não tinha nem como pedir a ela para fechar os olhos. No segundo ela já fechou espontaneamente, se levantou da cadeira sozinha, ainda estava numa situação muito grave, mas muito diferente da semana anterior. E depois ela foi progredindo paulatinamente, seguindo o tratamento da depressão. Então a gente vê o quanto o magnetismo ele pode fazer pelas pessoas e pode fazer muito mais, porque nós estamos engatinhando nesse conhecimento. Ainda há muito o que fazer para a gente realmente estabelecer formas de tratamento. Talvez a gente não termine nunca de ter esses progressos. Talvez, assim como a medicina, talvez o magnetismo ele progrida sempre, sempre avançando com novas descobertas que vão melhorando cada vez mais. Talvez aconteça dessa maneira. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos estudar, precisamos nos dedicar, fazer estudos comparativos, fazer pesquisas, pegar determinada doença, ir a fundo, destrinchar aquela doença, para entendê-la, tentar compreender magneticamente, entender por onde as energias influenciam aquela doença, para a gente poder conseguir ir determinando a melhor forma de tratamento. Uma outra doença que eu não coloquei aqui, mas eu sei poucos detalhes a respeito, sei apenas o que assisti em um vídeo de um seminário que Jacomelo fez, é o diabetes, que a gente vinha sempre buscando tratar ele através do pâncreas, que é o produtor da insulina, que tem toda a ligação com o diabetes. Tratar o pâncreas e tratar o esplênico que está ligado a esse pâncreas. E aí uma descoberta que ele fez é que o centro de força lombar também tem muita ligação com o diabetes. Tratando o centro de força lombar juntamente com o centro de força esplênico, o resultado é muito melhor do que tratar apenas o esplênico. Então, assim, pouco a pouco, a gente vai tendo as descobertas, e aí a grande importância do encontro de magnetizadores, porque é lá onde as coisas surgem, onde a gente toma conhecimento daquilo que outros vêm pesquisando, aprendendo e fazendo, e que a gente pode replicar depois na nossa instituição, a gente pode repetir aquele tratamento com os nossos assistidos, e a gente pode conversar diretamente com aquelas pessoas, trocar ideias, os diversos momentos, porque não é à toa que ele tem esse nome, não é um congresso, não é um seminário, é um encontro, para que as pessoas se encontrem lá e troquem ideias, já que é muito mais difícil eu trocar ideias com Vilma sempre por e-mail, por mensagem, com Jacó, com Ionara nos Estados Unidos, é possível? É. Mas quando a gente tem a possibilidade de pegar 3 dias nossos do ano, se juntar todo mundo ali, e a gente poder conversar com essas pessoas frente a frente, trocar ideias, o desenvolvimento é muito maior. Participei de todos os 8 anteriores, espero continuar participando de todos os demais. Já estamos com a passagem pronta, hotel reservado para a gente ir para o 9º encontro lá em Natal. A gente espera que nos seguintes, a gente continue indo, porque quando a gente volta, a cabeça volta sempre fervilhando. Alguém aqui já foi para o M? Já participou de algum? Tem algumas pessoas aqui, poucas pessoas que já foram para o encontro de magnetizadores. Eu não sei a cabeça de vocês, mas a minha sempre volta, todo ano, fervilhando de coisas e de ideias. Nossa, aquela ideia fantástica. Eu gosto muito de usar o sopro quente em determinadas situações, gosto muito. Eu aprendi no encontro de magnetizadores com uma palestrante chamada Andréa Guinâncio, que tratando como é que era o nome da doença? Não sei o que, reumatoide, artrite, é isso? Artrite reumatoide. Ela usou o sopro quente nas articulações da jovem, e a jovem que andava de cadeira de roda, saiu da cadeira, voltou a andar e fazer ginástica até.
Eis eu vou testar sopro quente quando eu tiver caso de inflamações. E testei, deu resultado e foi muito bom. E continuei usando, depois disso, sopro quente em diversas situações assim. Aprendi que era possível desenvolver um tato magnético com o João Francisco do Lear, que tem um tato magnético extraordinário, e vocês indo podem conversar com ele frente a frente. Pedir a ele dicas, como foi que você fez para desenvolver seu tato magnético assim, porque ele consegue perceber detalhes inimagináveis. Ele faz um tato magnético no sistema nervoso, ele consegue perceber onde tem neurônios que estão ali com determinados problemas, neurônios que estão degenerando, que estão com algum problema ali, que estão gerando uma problemática maior, ele consegue perceber. E a gente pode conversar com essa pessoa frente a frente. A gente pode conversar com o Jacomelo a respeito do tratamento da depressão, agora o tratamento do diabetes, que ele vem, acredito eu, que vem aí estudando e desenvolvendo. Conversar com Ana Vargas, do Rio Grande do Sul, que vem estudando já há vários anos o tratamento magnético nas crianças autistas, com resultados muito interessantes. E a gente pode conversar com ela, conversar com o Ionara, que vem dos Estados Unidos para cá, e que está estudando os centros posteriores e a influência nos diversos tratamentos, está estudando o tratamento do Parkinson também, além da hipertensão, com Ivan Costa Souza, que está estudando a circulação sanguínea, e por aí vai, são tantos outros que estão trabalhando, estudando, pessoal de Blumenau, pessoal de Goiás, de Goiânia, pessoal de Fortaleza, pessoal de Recife, que tem vários centros lá trabalhando com magnetismo, vem também se dedicando, fizeram até o encontro regional de magnetismo de Pernambuco, reuniram as casas lá do estado que trabalham com magnetismo e fizeram um mini encontro de magnetizadores. O pessoal lá do sul que realizou o encontro de magnetizadores, se não me engano era Centro-Sul, alguma coisa assim, o M-Sul, Encontro de Magnetizadores do Sul, reunindo casas daquela região. Então, a tendência é a coisa se multiplicar e se aprofundar, mas como é que isso acontece? É o esforço de cada um de nós. Não são de pessoas extraordinárias, não, a Ionara, a Ana Vargas, o Jacó, não são pessoas extraordinárias, são pessoas como nós, então nós também podemos dar a nossa contribuição. Somar mais conhecimento à ciência magnética, porque se ela é uma ciência, ela não pode estacionar. O conhecimento, ele é constante e cumulativo. Então, para que ele se desenvolva, ele depende do esforço de cada um entre estudar, descobrir e depois compartilhar o conhecimento com outros, para que outros também aprendam, para que outros também desenvolvam e também testem. E é assim que vai se fazendo o conhecimento, sempre com os pés no chão, tendo bom senso, tendo equilíbrio e buscando de maneira pensada, de maneira raciocinada, desenvolver este conhecimento. Bom, eu prometi que ia fazer uma pequena demonstração ali de um TDM1. Aí eu preciso de um voluntário. Ah, porque você quer pegar ali? Aí, tá bom. Coloca um pouquinho mais para cá, para me dar espaço no lado de cá, que eu vou ficar aqui. Tá bom.
ponta óptima. É só o senhor não querer descer para o lado de lá. Desce para o lado de cá. Acho melhor é cair. De bruços e barriga para cima. Barriga para cima. Então vamos lá. Mas deixa só dar antes de aplicar. Essa demonstração a gente está fazendo, eu sei que a maioria aqui já deve ter lido a obra do Jacó, a cura da depressão pelo magnetismo. Quem não leu, é importante, leia. Ali está o fruto de 6 anos de pesquisa, buscando descobrir uma forma de tratar magneticamente as pessoas com depressão. Aquilo ali está acabado, está terminado? Não. Se pode melhorar aquilo ali? Pode, mas ali é uma base bem estabelecida, porque a gente sabe dos resultados que tem dado em tanta gente com depressão. Mas alguém aí pediu que a gente fizesse essa pequena demonstração, que queria presenciar, ver um passe magnético sendo aplicado. Então nós, como acabamos de falar sobre depressão, então nós vamos aplicar aqui o TDM1. TDM1 é a fase inicial do tratamento da depressão. É quando o paciente chega na instituição com depressão para ser tratado. À medida que ele começa realmente a melhorar, nós passamos para a fase 2, e quando ele realmente está se encaminhando para receber uma alta do tratamento, a gente finaliza com o TDM na fase 3. Então nós vamos demonstrar aqui apenas o TDM1, porque ele envolve tanto passes transversais dispersivos, como também passes longitudinais dispersivos. No TDM1 a gente não vai fazer nenhuma concentração fluídica, até porque geralmente, e mesmo que não seja assim, por questões de precaução, o esplênico do depressivo geralmente ele chega com uma alta congestão fluídica. Concentrações nele seriam aumentar esse processo congestivo. Então precisa que nessa fase aí, que aí vai durar, se for passe semanal, vai demorar algumas semanas, mais ou menos, e aí também não posso estabelecer uma quantidade exata, mas vai ser lá para 7, 8 semanas, apenas aplicando o TDM1, que é composto apenas de dispersões. Se ele começa a melhorar realmente, a partir daí a gente muda para o TDM2, que já vai incluir pequenas concentrações no esplênico e dispersões em outro centro de força. E no TDM3, aí a gente já consegue fazer concentrações maiores no esplênico e tratar outro centro de força, fazer concentrações em outros centros também, mas sempre lembrando de tratar o esplênico do primeiro ao último dia de tratamento da depressão. O esplênico ele vai ser tratado, então, em todos os passos, em quem tem depressão. Os demais vão sendo incluídos na medida em que ele melhora, tá? Na medida em que ele vai melhorando. Por que eu não trato outros centros, já que ele está tão comprometido? E eu não trato nada mais só esplênica, porque não adianta, é perda de tempo. Você vai tratar esplênico, vai tratar gástrico, vai tratar genésico, vai tratar o laríngeo, está tudo comprometido, eu trato tudo isso. Se for ver a semana seguinte, vai estar do mesmo jeito, não adianta agora. Não adianta mexer dessa forma agora. Então, no início do tratamento da depressão, apenas dispersões no esplênico e dispersões gerais que eu vou demonstrar. À medida em que o esplênico vai melhorando, a melhora que eu ocasionar em outros centros, elas se fixam. Elas se fixam. E por que antes não acontecia isso? Porque o esplênico ele ainda está muito ruim. Aí eu trato o gástrico também, mas aí durante a semana inteira o esplênico continua sugando desse gástrico. Na semana seguinte vai estar do mesmo jeito. Então não adianta. Mas à medida que o esplênico vai melhorando, tratamento que eu fizer no outro, o esplênico já não suga tanto. O outro, então, mantém a sua melhora. E aí, gradativamente, tudo vai melhorando. Tá? Então, vamos lá fazer um TDM1. Nos passes, a gente recomenda-se que em todo passe a gente começa com uma relação fluídica
que é estabelecer um contato fluídico com o doente, para que todo o resto do passe funcione. Se eu não tiver uma boa relação fluídica com ele, o resto do passe não funciona, ou vai funcionar de maneira muito precária. Então, preciso estabelecer uma boa relação fluídica com ele. As dispersões, muitas vezes, fazem esse papel de relação fluídica, mas aí existe uma técnica, e aí o tempo aqui seria muito curto para a gente especificar isso. Aí a gente poderia ter uma manhã inteira só para falar de relação fluídica e de tato magnético, de como estabelecer essa relação fluídica, mas consiste basicamente em um contato que eu tento estabelecer entre a minha energia, através da palma da mão, por exemplo, a minha energia e a energia dele, que pode ser a do centro de força coronário, como poderia ser de um outro centro de força também. Mas a gente prefere usar sempre o coronário para isso. E a gente percebe nesse contato se há ou não uma boa relação fluídica, pelas sensações experimentadas, que não deixam de ser um tato magnético. As sensações experimentadas, sensações que às vezes denotam que não há uma boa relação fluídica, sensação de um espinhamento na mão, às vezes a mão fica muito gelada ou muito quente, mas é um quente, não é um quente agradável, é um calor que não traz uma sensação muito agradável. Pode ser um formigamento muito intenso, ou eu posso sentir que o campo de energia dele como que repele a minha mão, como que exige que a minha mão não se aproxime. Quando há uma boa relação fluídica, é o contrário, eu venho com a minha mão, ele imediatamente puxa a minha mão em direção à cabeça, como se houvesse uma atração magnética. Lógico que essas sensações são sutis, mas são facilmente perceptíveis pelo magnetizador. São sensações agradáveis na mão quando há boa relação fluídica. Se é um friozinho, mas é um frio agradável. Às vezes é como se fosse uma certa brisa na palma da minha mão, que passa pela palma da mão. Ou então é um calor, mas é um calorzinho brando, que é agradável. Enfim, são sensações que mostram que a relação fluídica foi estabelecida. A partir daí é fazer o tato magnético, onde eu vou diagnosticar qual é o problema que ele tem. Eu vou verificar pelas sensações que são experimentadas na mão, nos dedos, no braço, meu próprio organismo, passando centro por centro, para que eu perceba, não somente nos centros, mas também nas ligações dos NADs entre os centros, que desarmonias é que ocorrem aqui. E aí eu vou percebendo, e aí também não tem como eu especificar muito aqui no curto tempo que a gente tem. Agora, uma ressalva. Aqui, esse paciente ele está com depressão grave. Está chegando hoje para o tratamento. Eu vou aplicar TDM1 nele. Eu não vou fazer nem relação fluídica, nem tato magnético. Para que não haja nenhuma doação de energia da minha parte para ele, que pode comprometer o autocongestionamento em que o depressivo já se encontra. Normalmente se encontra. A gente pode ter um depressivo que chegue no primeiro dia, mas é um caso mais leve de depressão, pode acontecer. Mas por precaução, eu aplico nele o TDM1 do mesmo jeito. Talvez na segunda semana, eu digo, não, já dá para eu ir direto para o TDM2, porque a depressão dele é muito leve. Ou então, fico no TDM1, mas já dá para fazer uma relação fluídica com tato magnético. Mas aí vai dar experiência de cada um, conseguir ter o bom senso e a análise fluídica para saber o momento em que pode introduzir essas modificações no tratamento. Tá? Normalmente, ele chegou, está com TDM1, no primeiro dia, pelo menos, nem relação fluídica, nem tato magnético. Porque eu posso, mesmo sem querer, eu posso doar alguma energia para ele e acabar comprometendo o que já está congestionado. Então, é melhor evitar. Então, no caso, o TDM1 chegou, eu vou fazer o quê? Dispersão com transversal no esplênico dele. Muita. O máximo que eu puder. Espera aí, só um instantinho. Vou fazer palmar.
Por que que eu fiz inclinado? Porque o esplênico ele tem uma inclinação. Ele não é como os outros voltado para frente, como o gástrico, o genésico, o laríngeo, o cardíaco está um pouquinho para a esquerda sobre o músculo cardíaco, mas é voltado para cá. O esplênico não, ele é numa diagonal. Por isso o passo eu estou aplicando inclinado, porque o centro está numa diagonal, o centro esplênico. E vou fazer isso muitas vezes, sempre intercalando com os longitudinais gerais. Diversas vezes o transversal no esplênico, depois diversas aplicações de longitudinais gerais. Depois volto novamente para o esplênico. Por que que eu fiz ora por aqui, ora por aqui? Para que o esplênico não fique de fora desses longitudinais. Tá? Fica difícil eu fazer isso e fazer essa inclinação para cá e voltar para lá, é complicado. Então é muito mais fácil eu fazer isso para tratar os demais. Veja que eu comecei daqui do coronário, ó. Como o coronário ele é para cá, o alto da cabeça, então a minha aplicação tem que ser aqui. Eu não posso começar daqui. Aqui é o frontal. O coronário está aqui. Então, começo daqui, passo por frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico e genésico. E depois passo pelo esplênico. Ou eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma mão lá, a outra cá. Fiz isso. Volto para o esplênico de novo. Novamente, longitudinais. Novamente, transversais do esplênico. E assim eu vou intercalando, até eu achar que já é o suficiente. Só quanto mais eu fizer isso, melhor. Por que que eu faço intercalando e não apenas um, depois apenas o outro? Porque assim é muito melhor. Aqui eu vou desobstruindo o esplênico e já vou fazendo com que ele entre no circuito geral. A modificação em que ele está sofrendo aqui, que ele está sentindo, ele já vai entrando, essa nova modificação nele vai entrando já no circuito como um todo. Então, eu vou intercalando o tratamento do esplênico com os longitudinais gerais. Esse, basicamente, é o TDM1. Agora, ele é um indivíduo que precisa de muita energia, está com altos congestionamentos fluídicos, mas eu não dou energia para ele, ele que precisa tanto, dou através da água magnetizada. Aí eu posso magnetizar bastante essa água e dar para ele tomar durante a semana inteira até o próximo passe. Porque ele vai ter essa complementação. A água magnetizada vai levar o fluido para onde? Para o estômago. Daí, os centros de força vão se encarregar de transportar essa energia para o perispírito, se for necessário, distribuir pelo corpo, se for necessário. Tá? Então, a energia que ele precisa, ele vai receber através da água magnetizada. Que, por enquanto, diretamente, ele não tem condições de receber essa energia. E aí chega o TDM2, no TDM2 ele já está em condições de que eu faça relação fluídica, tato magnético, porque aí eu posso observar bem como é que estão esses congestionamentos, posso observar bem como é que está a situação desse esplênico, e já posso fazendo pequenas concentrações, aí a energia que ele precisa já vai receber na água, vai receber também diretamente no centro de força, no esplênico. E eu já vou tratar um outro centro de força, aquele que esteja em maior comprometimento depois do esplênico. E assim até o TDM3, e ele ficar completamente
restabelecido e curado e já pode levantar. Só tomar um pouquinho de água aqui. Aqui está o meu e-mail, o e-mail do jornal Vórtice, que nós editamos mensalmente sobre magnetismo e espiritismo. Tudo que tem lá se refere a magnetismo. São entrevistas, artigos, eventos, leituras, enfim, tudo aquilo que se refere ao magnetismo dentro do espiritismo, né? Nós colocamos lá. Então, nós enviamos por e-mail, ele é virtual, não é impresso. A gente faz ele mensalmente há 8 anos e envia para as pessoas através de e-mail. Então, quem quiser receber, é só mandar um e-mail para mim, que a gente cadastra e a pessoa passa a receber sempre. Vamos às perguntas. Alguém tem mais perguntas aí? Enquanto elas chegam, eu vou responder uma que já está aqui. Quais as causas? Tem mais aí? Essa eu respondi. Essa eu respondi. Essa também. Essa também eu respondi. Essa. Não, essa eu respondi. Essa também. Depois do almoço eu respondi. Entendi. Certo. Essas aqui por enquanto. Vamos lá. Quais as causas de tantos congestionamentos? As causas podem ser variadas. Um problema físico, por exemplo, pode gerar um congestionamento em um centro de força. Um órgão físico em mau funcionamento pode acabar gerando um comprometimento a nível energético e gerar um congestionamento. Congestionamento fluídico é quando o centro de força não está funcionando direito e aí ele fica congestionado, fica meio que entupido e ele não consegue assimilar corretamente, eficientemente as energias que vão passar por ele. Lógico que ele assimila de alguma maneira, mas não assimila de maneira eficiente na quantidade, na qualidade de energia que ele precisa para se manter e para manter os órgãos físicos que estão ligados a ele. Então ele acaba se congestionando. Quando se congestiona, ele vai gerar problemas no funcionamento do centro de força. Isso pode se estender para os outros centros de força e pode chegar também a reverberar no corpo físico, gerando alguma doença, algum comprometimento físico. Mas um problema em um órgão físico pode também se reverter num problema energético e comprometer determinado centro de força, energeticamente falando. Congestionamento ele pode surgir também das nossas emoções, dos nossos pensamentos descontrolados, dos nossos sentimentos negativos. Pode surgir, então, do medo, da impaciência, da raiva, do ressentimento, do ódio, do orgulho, da vaidade, da arrogância, do desequilíbrio sexual, do uso de drogas, da alimentação inadequada. Tudo aquilo que compromete a nossa saúde em todos os sentidos pode chegar a comprometer o centro de força e gerar um congestionamento. Então, se eu tenho uma desarmonia no nível do espírito, no nível do pensamento, por exemplo, ideias negativas que eu alimento com relação a determinada pessoa, aquilo ali vai acabar chegando, se mantiver aquela situação, aquilo vai acabar chegando a nível dos centros de força, gerar um comprometimento, um congestionamento, e se isso se prolonga, chega no corpo físico e adoece algum órgão. Tá? Então, tudo aquilo que prejudica a nossa saúde em termos físicos, energéticos, emocionais, mentais, morais, espirituais, pode gerar um congestionamento no centro de força.
mesmo quando já se sabe o que tratar, no caso de um órgão doente, por exemplo, deve-se começar pelo TDM ou pode-se tratar apenas a parte afetada, dispensando-se o TDM? TDM é tratamento da depressão pelo magnetismo, não serve para tratar outras doenças. Tratamento da depressão pelo magnetismo, serve para tratar a depressão. Agora, tem doenças que acabam tendo uma implicação depressiva também, aí a gente usa concomitantemente o TDM e uma outra técnica para tratar uma outra coisa. Por exemplo, a pessoa está com câncer e está com depressão. Eu vou tratar a depressão com TDM e vou tratar o câncer com aquilo que o câncer requer de mim. Tem doenças que têm como sintoma a depressão. Por exemplo, problemas na tireoide. É comum as pessoas terem depressão. E, geralmente, problemas da tireoide, a gente não trata só o laríngeo. A gente trata também o esplênico. O esplênico está, geralmente, comprometido nas pessoas que têm problema com tireoide, com a tireoide. Então, se eu vou tratar um determinado órgão que está doente, vou tratar o estômago, por exemplo, que tem uma gastrite, eu posso tratar o centro de força gástrico, que eu vou tratar a origem da doença, ou eu vou tratar diretamente no órgão para debelar o problema da gastrite lá no órgão físico, mas é interessante que eu trate também o centro de força, porque senão eu vou tratar só a consequência e não a causa. Mas, por exemplo, o indivíduo levou um corte no braço, eu vou tratar centro de força? Não, a causa, a coisa é puramente física. Eu trato no local, para que haja uma cicatrização, para que não infeccione, para que desinflame, para que pare de doer, para cicatrizar mais rápido. Aplico no local. Eu estou com uma gastrite, é muito provável que haja um comprometimento no centro de força gástrico. Se eu tratar só o estômago fica bem, mas e o centro de força? Vai continuar alimentando esse órgão, o estômago, com energias desarmônicas. Então é interessante que eu trate aí o órgão e a sua causa energética, o centro de força. Tá? Não sei se eu expliquei direito aí a pergunta. Como as pessoas se tornam magnetizadores? Bom, primeiro passo, acredito eu, que necessita estudar. Reunir a literatura que se tem e estudar o assunto. Conhecer a coisa na teoria. Agora, estudar, começar por onde? Eu recomendo sempre, comece a estudar pelas obras de Kardec. Veja o que Kardec falou sobre magnetismo. E Kardec falou sobre magnetismo, falou mais de 300 vezes. Está lá nas obras, eu já fiz essa contagem, quantas vezes a palavra magnetismo aparece na obra de Kardec? Mais de 300 vezes. E a palavra magnetizador aparece quantas? 100 e tantas vezes a palavra magnetizador aparece na obra de Kardec. E a palavra passe? Uma ou duas talvez. Uma ou duas talvez ele fala a palavra passe. Mas o magnetismo e magnetizador, somando, dá 400 e tantas vezes que ele refere a esses dois termos. Então, há muita coisa a se aprender sobre o magnetismo que está lá na base em Allan Kardec. Depois, vê as obras dos magnetizadores, vê as obras de Giacomello, que são atuais, tem uma linguagem atual sobre passe e magnetismo. Aí tem algumas... tem o passe, tem o manual do passista, tem o cure-se cure pelos passes, tem também a cura da depressão pelo magnetismo também, e aí num viés específico relacionado ao tratamento da depressão. E tem as obras dos magnetizadores, tem duas do Barão de Poteja publicadas em português, tem a do Alphonse Bier, tem a do Hector Durville, tem uma de Deleuze, tem uma de Puissegui. E assim tem uma do, como é que é o nome daquele outro, ele é menos falado, o Jagot, ele também escreveu uma obra sobre magnetismo, tem em português também. Algumas dessas a gente encontra pela internet para baixar, outras aí tem que realmente comprar a obra, mas tem algumas coisas aí já muito interessantes sobre magnetismo para quem quiser estudar. Então, forma uma base teórica. Quando você se sentir seguro para começar,
Aí você começa a praticar com alguém, treinos. Treinos para que você possa ir sentindo, percebendo, se puder, e o que é melhor ainda, forme um grupo para estudar. Porque o desenvolvimento é muito melhor do que você fazer isso sozinho. Você vai trocar ideias com outros, os outros vão lhe estimular também a estudar, e depois você pode praticar, e praticar uns com os outros. Nosso estudo lá em Aracaju é assim. Tem 50, 60 participantes, da metade para o fim a gente começa a estudar as técnicas, eles treinam neles mesmos, e aí a gente vai treinando passo a passo, devagar. Treina a relação fluídica, em outra aula treina o tato magnético, em outra aula treina as imposições, vai treinando cada um, os transversais, os longitudinais, até que a gente tenha, depois eles tenham condições de aplicar uns nos outros um passe completo. E depois ainda tem um estágio prático, onde eles vão tratar alguém de verdade, um doente de verdade, eles vão tratar durante 4 semanas, de maneira supervisionada por nós. Então, assim, começa estudando, de preferência num grupo. Não tem um grupo para você entrar, monta um. Vê pessoas que têm interesse, monte um grupo e começa a estudar. Os livros vão ser seus professores. Depois daí começa a treinar uns com os outros. E aí vai juntando, procura na internet, tem um site de Jacomellon, que tem uma infinidade de vídeos, de áudios, de palestras, de seminários sobre magnetismo. Procura no YouTube, você vai encontrar também vários. Adquire os DVDs dos encontros de magnetizadores anteriores. Dá uma assistida naquilo ali, nos que você conseguir arranjar. Participa de seminários. Vai em seminário, faz como Vilma. Tem um seminário lá em Taubaté, ela vai. Tem um lá em São Bernardo, ela vai. Tem um lá no Leão, ela vai. Tem em Aracaju, Aracaju ela não foi ainda. Ela não foi ainda lá em Aracaju. Mas onde teve lá no Rio, ela foi. Tinha em Niterói também, ela também foi. Então, aonde tinha seminário, Vilma foi. Onde tinha palestra, seminário, treinamento, ela foi. Porque ela foi vendo de perto, ela foi pegando, assistindo pessoas que tinham mais experiência, para ir angariando um conhecimento teórico e prático. E hoje o trabalho está funcionando aqui. Ela e toda a equipe dela. Então começa assim, a gente vai estudando devagarinho, daqui a pouco a gente começa a praticar, vai tomando gosto pela coisa, daqui a pouco a gente já está tratando alguém. Vai assim. Mas diga, você ia falar? É comum a quem tem problema de tireoide, a pressão, é comum. Que bom, isso é muito bom. Esse é o objetivo, né? E a nossa recompensa é justamente essa alegria de ver que aquele outro está bem. Que ele entrou ali no primeiro dia com a cabeça baixa, tão doente, daqui a pouco ele já está parece uma outra pessoa. Essa é a nossa recompensa. E recompensa que, lógico, vale a pena todo o esforço, e depois a gente vê como a pessoa está bem. Mais alguma pergunta? Diga. Tem diferenças e tem semelhanças. A semelhança é que os dois trabalham com energia. A diferença é no conceito e na metodologia de trabalho. Não, os movimentos são diferentes. Há uma diferença nessa metodologia da aplicação, tá? No método de aplicação. A energia é a mesma. A energia é a mesma. Agora, eles trabalham de maneira diferente porque entendem de maneira diferente. Tá? O pensamento é diferente, o conceito é diferente, então a técnica acaba sendo diferente na hora da aplicação. Mais alguém? Não? Então, gente, eu queria agradecer, antes da prece final que Vilma pediu que eu fizesse, agradecer por estar aqui mais uma vez,
Poxa, é muito bom rever a maioria de vocês, para mim já era conhecido. Já conhecia a maioria, outros eu não conhecia ainda, mas a gente fica conhecendo. E como é gratificante isso, como é bom. E a gente vê que as coisas vão progredindo pouco a pouco, que os grupos vão se tornando grupos maiores, que o grupo que antes estava só engatinhando, agora já está a passos firmes seguindo, que o grupo que tinha uma turma, agora já está preparando uma segunda turma, outro que não tinha turma nenhuma, já está começando uma primeira turma. Nossa, isso é muito gratificante, isso é muito bom. A gente vai vendo que a coisa realmente está crescendo e se desenvolvendo, porque são aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, eles são o objetivo de tudo isso. É a gente poder praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos fazer a caridade uns para com os outros, e aliviar as doenças, aliviar as dores daqueles que sofrem, arrancar deles os problemas que eles carregam. Isso faz parte, é uma das formas de se praticar a caridade. O magnetismo é uma das formas de se praticar a caridade. Logicamente tem muitas outras, mas nós escolhemos essa como sendo uma das formas que nós gostamos de utilizar para praticar o bem aos nossos semelhantes, aliviando as suas dores, aliviando as suas dificuldades. Como eu disse há pouco, o nosso pagamento é ver que aquela pessoa que antes chegava ali de cabeça baixa, tão tristonha, tão sofrendo tanto, agora já entra de cabeça erguida, já sorri, já está numa outra situação, num outro patamar, parece até uma outra pessoa. Esse é o nosso pagamento, é a nossa gratificação. Então vamos fazer a nossa prece e agradecer a Jesus por esses momentos que Ele nos deu de interação energética, de interação do conhecimento, para que nós possamos, Senhor, desenvolver a nossa mente, o nosso intelecto, a respeito do magnetismo, e que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, para que esse conhecimento não fique estagnado, que ele possa ser compartilhado com outros, que possa servir para o alívio, para a cura das doenças, para a ajuda aos nossos semelhantes. Abençoe a todos os grupos, Senhor, que aqui se encontram, aqueles que já precisaram se ausentar antes, que aqui estavam, que possam todos regressar em paz para as suas cidades, para os seus lares, que possamos todos, Senhor Jesus, ter tido o melhor aproveitamento possível desse conhecimento que o Senhor nos disponibilizou, a respeito do magnetismo, esclarecido pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer cada vez mais. Nos ajuda, mantendo a nossa motivação para que sigamos em frente, buscando sempre, cada vez mais, nos desenvolver. E abençoe todos aqueles que sofrem e que fazem parte dos nossos tratamentos, para que eles possam melhorar cada vez mais, para que possam sentir o alívio cada vez maior até a completa cura. E que nós, Senhor, saibamos ser instrumentos do Teu amor, da Tua paz, instrumentos da cura, para que sejamos os melhores instrumentos possíveis da Tua ajuda a todos esses nossos irmãos. Que Deus abençoe esta casa, todos os seus trabalhadores, para que se fortaleçam cada vez mais na busca do conhecimento e da prática que a doutrina espírita e o Evangelho nos recomendam. Deus abençoe a todos nós, nos envolva de muito amor e de muita paz, hoje e sempre. Bom, eu agradeço a esse amigo que sempre tão generosamente nos atende e vem com toda alegria, com toda disponibilidade. Eu peço coisas super difíceis para ele,
porque esse roteiro inteiro eu fui escrevendo e pedi uma novela inteira e ele trouxe muito do que a gente precisava. Eu espero que todas as casas que já trabalham possam ter se beneficiado desse entremeio todo que ele nos trouxe. Agradeço a todas as casas de outras cidades, dessa nossa cidade. Nós temos 2 casas aqui representadas, o Nhaxica e o César Bianchi, que também precisamos nos unir mais no sentido de fazer esses compartilhamentos e trocas, né? Vamos firmar aqui um compromisso de fazê-lo. A todas as cidades, que continuem seus trabalhos. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, se comunique aqui conosco. Nós temos um grupo já com capacidade de responder algumas questões, algumas perguntas, tá? Alguma casa que queira, como o Mojimirim, que parece que quer começar esse trabalho, né? Nós nos colocamos à disposição, tá? Que tenham um bom retorno para suas casas, né? Que voltem com mais energia, né? Com mais paz, com mais motivação para enfrentar todas as questões de suas vidas. Que assim seja e que Deus os acompanhe. Tchau, tchau. Obrigado. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades